E aí, vamos continuar? Certo? Então vamos lá, gente. Então, continuando aqui, a gente parou. Vamos começar a ver agora a competência da Justiça do Trabalho, né? Tá ligado o microfone? Beleza. Então vamos começar a ver agora o artigo 114, né? Que eu falei tanto do artigo 114, que ele é mais importante pra gente, que ele que vai definir a nossa competência, que é por matéria. Então vamos ver agora os incisos, né, do artigo 114. Esse artigo é muito importante, tem muita questão literal de prova sobre ele, mas muita questão mesmo. A maior parte das questões de prova são sobre o artigo 114. Então eu recomendo que depois em casa todo mundo dê uma lida com vontade no artigo 114, assim, de forma literal, para lembrar bem de tudo como está lá, porque as questões de prova só ficam mudando o que está ali no próprio 114. Então você já acerta pelo menos umas 3 questões de prova se vocês souberem bem esse artigo aqui. Então vamos lá, vamos ver o que diz o artigo 114, ou seja, o que vai ser da competência da Justiça do Trabalho, o que a gente vai julgar. E ele já começa lá de cara falando das ações oriundas da relação de trabalho. Então tem muita questão de prova que vem falando especificamente sobre a Emenda Constitucional 45, que foi a que alterou isso. Porque pra gente na Justiça do Trabalho foi uma grande mudança que aconteceu com a Emenda Constitucional 45. Antes, como é que era? A gente só julgava relações entre empregados e empregadores. Depois da emenda, a gente passou a julgar o quê? Qualquer relação de trabalho. Então, ampliou muito o nosso objeto, né? A gente ampliou muito a nossa competência. Muita coisa foi para a Justiça do Trabalho depois dessa Emenda Constitucional 45. Então, tem algumas questões de prova até que remetem à própria Emenda Constitucional 45. Então, é importante a gente saber que o que mudou aqui foi a Emenda Constitucional 45. Então, como é que era antes empregados e empregadores? Como é que é agora? Qualquer relação de trabalho. Por que isso é importante? Porque o conceito de relação de trabalho é muito maior do que o conceito de empregado. A gente estuda muito isso lá na parte do direito material, mas vamos só dar uma relembradinha. Trabalhador é o quê? Qualquer pessoa física, né, que gaste ali uma força humana realizando uma tarefa. Você tem um trabalhador, basta ter uma pessoa física, né, realizando uma atividade que você já tem algum tipo de trabalho. E o empregado é o quê? É aquele qualificado, é aquele trabalhador, também aquela pessoa física, que tem aqueles requisitos da relação de emprego que a gente estuda lá no direito material do trabalho. Pessoalidade, subordinação, não pode correr os riscos de um negócio, neurosidade, tudo aquilo que a gente já está careca de saber. Então, para a gente foi uma ampliação da nossa competência, por isso que ela aparece muito em prova, essa Emenda Constitucional 45. Porque ela mudou, antes era só empregados e empregadores, agora é qualquer relação de trabalho. Então ela já começa falando lá no primeiro inciso do 114, as ações oriundas da relação de trabalho. Então se tem a ver com relação de trabalho, vai ser da competência da Justiça do Trabalho. Até aí muito fácil, muito óbvio, muito tranquilo. Depois ela continua. Abrangidos os entes de direito público externo, administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Com base nisso aqui que o pessoal diz que a nossa competência também é em razão da pessoa. Mas ele cortou alguém aqui? Tá todo mundo aí, né? Direito público externo, não sei o quê. Então ele não criou muito um critério de competência, mas a gente diz que a nossa competência ela é fixada com base na matéria e na pessoa. Então, entes de direito público externo, a gente pode julgar um Estado, um outro país, por exemplo, na Justiça do Trabalho? Pode, está aqui na própria Constituição. Entes de direito público externo, aqui a gente está considerando o quê? Países estrangeiros, né? Também a questão dos consulados e das embaixadas, que também tem aquela situação diferente, né? Que está dentro até do nosso país, mas você está representando o Estado estrangeiro. Não vamos entrar muito na questão de direito internacional, não. Mas consulados, embaixadas, tudo isso pode ser parte na Justiça do Trabalho? Pode também, está aqui, entes de direito público externo. Qual era a grande confusão que tinha com relação, a grande questão, né, que a gente tem em relação aos consulados e às embaixadas? Porque antigamente a gente tinha um entendimento que eles teriam imunidade de jurisdição. O que é imunidade de jurisdição? Não pode processar, ele não pode ser julgado pela justiça aqui, nossa justiça brasileira. Tinha esse entendimento que consulado, e eles têm imunidade para várias coisas, porque afinal eles estão representando, né, o Estado estrangeiro aqui, eles têm várias prerrogativas, várias imunidades que a gente não vai entrar nisso porque não é o nosso objeto. O que interessa para a gente aqui? Consulado pode ser parte numa reclamação trabalhista? Você pode processar um consulado, um empregado consulado pode processar? Pode. Nosso entendimento, o entendimento do STF é que pode, porque consulados e embaixadas não teriam imunidade de jurisdição. Então, eles podem ser parte
na Justiça do Trabalho. Por que eles podem ser parte? Por que eles teriam ou não teriam essa imunidade de jurisdição? O consulado e a embaixada, eles estão representando o quê? Um país estrangeiro, né? Eles praticam dois tipos de ato: ato de império e ato de gestão. Vamos chamar de ato de império aquilo que está relacionado à atividade fim dele, à representação mesmo. Quanto ao ato de império, realmente ele tem imunidade porque ele está representando lá outro país, isso é uma questão lá do direito internacional, a gente não vai falar nisso. Agora, quando você tem uma relação de trabalho, é só o quê? É uma gestão ali, é um ato de gestão. Ele não está representando o país, ele contratou um faxineiro, ele contratou um secretário. É um ato normal, não está ligado ali com aquela atividade fim dele, com aquele ato de império, com aquela representação que ele faz do outro país. Então, por conta disso, a STF entendeu o quê? Que para questão trabalhista não existe imunidade de jurisdição. Então, o consulado pode ser parte? Pode. Porque a reclamação trabalhista é um ato normal de gestão, não está ligado ali àquela atividade fim, não está ligado ali ao objeto dele, à representação mesmo, né, do Estado estrangeiro. Então, ele pode ser? Pode, porque quando existe uma reclamação trabalhista, quando você tem uma relação de trabalho, ele não está praticando um ato de império, ele está praticando o quê? Um ato de gestão. Então, a gente pode processar? Pode julgar? Pode. Não tem imunidade de jurisdição. Mas eles vão ter o quê? Imunidade de execução. O que eu quero dizer com isso? Pode processar? Pode, mas eu posso executar? Posso mandar o oficial de justiça entrar lá, invadir o consulado, sair pegando tudo, penhorando tudo? Não. Aí para isso, mesma coisa os estados estrangeiros. Eu posso mandar o oficial de justiça lá para a França, sair penhorando as coisas lá do... Não pode. Eles vão ter o quê? Imunidade de execução. Mas de jurisdição tem? Posso ajuizar minha reclamação trabalhista, posso processar. Poxa, mas eu posso processar e depois eu não posso executar? Também não é tão assim. Muitas vezes você até consegue receber aquele dinheiro. Você tem entendimento de que depósito recursal não teria essa imunidade, você tem alguns entendimentos que o próprio consulado ele pode renunciar. Então, às vezes, o empregado até tem como realmente receber. O que é importante para vocês para uma prova? Essa questão de consulados e embaixadas. Tem imunidade de jurisdição? Não. O que eu quero dizer com isso? Pode processar? Pode. Competência da Justiça do Trabalho? Beleza. Tem imunidade de execução? Tem. O que eu quero dizer com isso? Pode executar? Não. Ele paga espontaneamente se ele quiser. E o STF tem algumas coisas até que ele considera que seriam passíveis de... Não seria uma execução, mas você não teria imunidade sobre algumas formas. Como depósito recursal, eles liberam. Algumas outras questões, assim, que você poderia ajudar ali naquele cumprimento daquela. Mas também não quero entrar muito nesse, que já é matéria de direito internacional. Para vocês, para a prova, o que é importante? Pode processar consulados, embaixadas, esse povo todo? Matéria trabalhista? Pode. Tem imunidade de jurisdição? Não. Tem imunidade de execução? Tem. Execução eles vão ter. Tranquilo. Agora, uns anos atrás, a gente teve essa OJ, que eu coloquei aqui no final, OJ 416 da STI 1 do TST, que trata o quê? Dos organismos internacionais. Nesse caso aqui dos organismos internacionais, o TST tem entendido que eles têm também imunidade de jurisdição, é o que diz a OJ. Se eu tenho imunidade de jurisdição, posso processar na Justiça do Trabalho? Não. Então, organismos estrangeiros, consulados, embaixadas, países estrangeiros, o quê? Pode? Pode. Organismos internacionais, aqui na forma da OJ 416, pode? Não pode. Tranquilo? Então, quem pode? Praticamente todo mundo, só agora recente que a gente teve essa OJ aqui consolidando esse entendimento de que organismos internacionais possuem imunidade de jurisdição. Se tem imunidade de jurisdição, não posso processar. Imunidade de execução, eles têm. A questão pra gente é a imunidade de jurisdição. Se pode processar? Pode processar. Então, relações de trabalho, entes de direito público externo, administração pública direta, indireta, União, estados, todo mundo praticamente pode ser parte na Justiça do Trabalho. Oi? Precisa saber especificamente quais são os organismos internacionais? Não. Se cair na prova, vai cair na forma da OJ. Por isso que vai vir desse assim. Organismos internacionais possuem imunidade de jurisdição, exatamente como está na OJ. Não precisa saber qual é, qual não é, até porque isso aí ia se confundir demais. Então, organismos internacionais, OJ 414. Qualquer organismo desses, assim, tipo... organismos internacionais, né? A própria súmula não traz ONU, seria, essas coisas assim, esses organismos, né? Agora, países e consulados e embaixadas estão aqui. Só os organismos, a gente teria que fazer uma pesquisa para ver quais foram os julgados
que levaram... Mas aí para vocês também já é muito aprofundado. Vocês precisam saber o quê? Organismos internacionais. Esses daí vão ter imunidade. Tranquilo? Aí não vai poder ser parte aqui no processo do trabalho. Então, basicamente, é todo mundo, basicamente qualquer relação de trabalho. Então, vamos ver agora os outros incisos. Ações que envolvam exercício do direito de greve. Também é muito fácil, muito tranquilo, todo mundo sabe que se está falando de greve, a competência vai ser da Justiça do Trabalho. Trouxe aqui para vocês só as súmulas, que pode cair alguma questão literal sobre essas súmulas. Súmula vinculante 23 da STF, que resolveu uma questão que a gente tinha polêmica quanto à ação possessória. A ação possessória era polêmico, porque a ação possessória é típico de... é matéria civil, né? Não tem nada a ver com trabalhista. Então, muita gente entendia que não cabia, que não seria da competência da Justiça do Trabalho. Ah, mas se for uma ação possessória de greve, pode, não pode? A gente tinha muita polêmica, tinha muita decisão conflitante nesse sentido, quanto às possessórias. Agora, a súmula vinculante 23 não tem mais problema nenhum, está aqui com todas as letras tratando da ação possessória. E a súmula que a gente tem falando sobre a competência da greve é essa aqui, que trata da Justiça do Trabalho para declarar ou não a abusividade da greve. Também é óbvio que é competência da Justiça do Trabalho. Então, as súmulas que a gente tem que saber é vinculante 23 só por causa da questão da ação possessória, que antes a gente tinha polêmica, agora não tem mais. E aqui a questão de greve, que já está no próprio artigo, mas para a gente saber também que existe uma súmula. E se tem uma súmula, pode vir na prova uma redação desse tipo aqui. Então, vamos para o próximo inciso. Ações sobre representação sindical entre sindicatos, sindicatos trabalhadores, sindicatos empregadores. Então, qualquer ação sobre representação sindical, quem vai representar, qual contribuição para qual sindicato que vai, essas coisas todas aqui vão ser também da competência da Justiça do Trabalho. Por incrível que pareça, esse aqui é um dos artigos, é um dos incisos que mais aparece em questão de prova. Não sei porque, eles gostam desse. Toda hora aparece, geralmente a resposta certa é esse. Então, assim, geralmente é o que mais aparece em prova de múltipla escolha, é esse aqui. E é muito fácil, não tem nada demais. Ações sobre representação sindical. Antes da emenda constitucional 45, como a gente tinha aquela limitação de empregados e empregadores, se você tinha uma ação sindicato-sindicato, você não tinha empregados e empregadores. Aí tinha uma dúvida, era meio confuso se era da Justiça do Trabalho, se não era. Agora não tem dúvida, não precisa ter nem empregado nem empregador, basta ser sindicatos que você já vai ter aqui competência da Justiça do Trabalho, porque é a nossa nova redação com a emenda constitucional 45. Nova já tem quantos anos? 16, né? Já tem... Não, então, 10, 12, já tem 12 anos. Essa nova redação já nem é tão nova assim, né? Se fosse uma criança, já teria 12 anos de idade. Então, essa nova redação agora a gente pode ter ações entre sindicatos e tudo mais. Não precisa mais ser só entre empregado e empregador. Outra novidade também da emenda constitucional 45 foi essa questão aqui, da mandato de segurança, habeas corpus e habeas data. Pode ser na Justiça do Trabalho? Também pode. Qual a principal pegadinha que eles fazem aqui? Está faltando uma ação constitucional, que a gente estuda muito, que é mandado de injunção. Vai ser da nossa competência mandado de injunção? Não tem nada a ver com Justiça do Trabalho. Nem teria como, né? Para complementar a Constituição na Justiça do Trabalho, não tem nada a ver. Então, mandado de segurança, habeas corpus e habeas data. Mandado de segurança, tranquilo, aquele mandado de segurança que a gente já conhece, direito líquido certo, aquele que a gente estuda lá no direito constitucional, que também é da competência da Justiça do Trabalho quando o ato questionado envolver matéria sujeita, matéria da Justiça do Trabalho. Vai ser também na Justiça do Trabalho. Qual foi a grande inovação aqui que teve com a emenda constitucional 45? Antes da emenda constitucional 45, a gente podia ter mandado de segurança? Podia. Só que o nosso mandato de segurança na Justiça do Trabalho, antes da emenda, era muito restrito. Era só para ato mesmo da própria Justiça. Por exemplo, o juiz fez besteira, aí você entra com mandado de segurança contra o ato do juiz. Era só contra ato mesmo do judiciário. E aí, contra esse ato do juiz, você entrava o quê? Em segunda instância. Então, a gente tinha mandado de segurança na Justiça do Trabalho antes da emenda constitucional 45? Tinha, mas era só contra ato assim, de juiz, ato mesmo interno da Justiça, e começava já na segunda instância, porque era nosso interno. Com essa emenda, como ela ampliou a nossa competência, o que ela fez com o mandado de segurança? O mandado de segurança agora pode ser também ajuizado em primeira instância. Pode ser um ato de um fiscal do trabalho que você interditou lá o seu estabelecimento. Você pode entrar na justiça, mandado de segurança, e esse mandado de segurança vai ser o quê? Vai ser em primeiro grau. Então, mandado de segurança, embora a gente já tivesse competência, ele ampliou também. Antes só tinha competência segundo grau, agora a gente tem competência também em primeiro grau. Agora, não só mais vinculado a ato de juiz, agora pode ser um ato de uma pessoa de fora, pode ser um ato de um fiscal do trabalho, por exemplo.
Então, mandado de segurança, habeas corpus, principal caso que a gente tem é aquela questão do depositário infiel, né? Que depositário infiel, todo mundo sabe que não pode mais ser preso, pode ser preso, se o juiz mandar prender, aí como é que fica? Habeas corpus na Justiça do Trabalho. E o habeas data, que é o mais difícil da gente ver na Justiça do Trabalho, que os livros ficam se esforçando para conseguir dar um exemplo pra gente. Ninguém consegue um exemplo muito bom de habeas data na Justiça do Trabalho. Ah, se o empregador quer saber como é que está um processo administrativo num órgão de fiscalização, aí ele pode entrar com a habeas data. Então aí fica a criatividade de vocês. Se vocês conseguirem encaixar uma habeas data na Justiça do Trabalho, pode ser julgado aqui na Justiça do Trabalho? Pode, desde que seja de um ato lá da sua jurisdição. Então, tendo alguma ligação com a Justiça do Trabalho, também vai ser cabível o habeas data. Mas na prática, assim, é muito, muito, muito difícil. Esse aqui, mandado de segurança, é tranquilo, a gente tem pra caramba. Habeas corpus é um pouquinho mais raro, mas também a gente de vez em quando ainda pode encontrar. Habeas data, então, isso é raríssimo. Para a prova, geralmente é bem literal, eles gostam de colocar aqui um mandado de injunção para confundir um pouco as coisas. Mandado de injunção é óbvio que não vai ser da nossa competência nunca, porque não tem nada a ver. Mas confunde, porque quem estuda tudo junto, né? E na hora confunde, esquece o que é. Então, mandado de injunção não é da competência da Justiça do Trabalho. Esses que estão aqui são. E o mais importante é lembrar que mandado de segurança agora, né? Nesses últimos 12 anos, pode ser também em primeiro grau. Que você não precisa ser só mais de ato de juiz. Pode ser ato também de pessoas de fora, desde que o ato seja da Justiça do Trabalho. Tranquilo? Então, esse artigo é muito tranquilo, então a gente vai só apontar aqui o que tem de mais importante para vocês lembrarem, as principais pegadinhas que podem aparecer na hora da prova. Então, não, voltei. É o de baixo. Aqui. Conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista. Também é óbvio, se tem conflito de competência dentro da Justiça do Trabalho, quem vai julgar vai ser um órgão da Justiça do Trabalho. Ressalvado ali o 102, não sei o quê, que é a competência do STF para julgar os conflitos, né, dos tribunais superiores, que é uma competência constitucional. Então, se tem TST envolvido, o negócio vai para o STF, por causa dessa competência aqui constitucional do artigo 102, que o próprio 114 excepciona. Então, o que esse inciso aqui diz pra gente? Se o conflito de competência é entre órgãos da Justiça do Trabalho, aqueles órgãos que a gente já estudou lá no primeiro slide, quem vai resolver vai ser um órgão também da Justiça do Trabalho. Não tem por que vir um órgão de fora resolver o nosso problema doméstico, né? Esse problema aqui é nosso, da Justiça do Trabalho. Quem resolve é um órgão da própria Justiça do Trabalho. Então, aproveitando isso, vamos falar um pouquinho de conflito de competência. Eu já coloquei aqui na tabela quem resolve os conflitos de competência. O que é um conflito de competência? A gente está estudando aqui o quê? As regras de competência. Se é da Justiça do Trabalho, se não é da Justiça do Trabalho, se é da Justiça do Trabalho do Rio, se é da Justiça do Trabalho de São Paulo. De vez em quando pode surgir um conflito. Ou seja, o juiz do Rio acha que é o juiz de São Paulo, o juiz de São Paulo acha que é do Rio que tem que julgar. Pode acontecer do juiz do Rio achar que tem que julgar, o de São Paulo também achar que tem que julgar. Então pode ter um conflito. Nem sempre na prática as coisas são tão certinhas como a gente vê aqui na aula, né? Às vezes na prática o negócio já fica mais confuso. Sempre digo, a gente estuda, pega a CLT, vai estudar, é tudo preto e branco. Quando você vai trabalhar, é tudo cinza. Você vê que tem preto, você vê que tem branco, mas está tudo ali assim meio junto. Você identifica o preto, você identifica o branco, mas é tudo meio cinza no final, né? Nem branco nem preto, é um branco sim, meio preto, meio cinza. Então é isso que acontece na prática. Então, muitos conflitos de competência acabam surgindo. Complementação de aposentadoria, agora a gente tem a decisão do STF que vai para a Justiça Comum. Mas é um reflexo. Não, se é reflexo, então fica com a gente ou vai para a Justiça Comum? Você tem alguns conflitos aí, acontece muito na prática. Conflito de competência pode ser positivo ou pode ser negativo. O que eu quero dizer se eu tenho um conflito positivo? Todo mundo quer julgar. Mais de um órgão acha que é competente. E o conflito negativo? É o oposto, é o que a gente tem de mais comum, né? Aquele que um quer empurrar para o outro quer empurrar de volta. Quando nenhum deles acha que é competente. Um acha que é o outro acha que é um. Então, conflitos podem ser positivos ou negativos. Tanto faz esse tipo de conflito, como é que a gente vai resolver o conflito? Tem que decidir qual vai ser o órgão que vai resolver aquele conflito. E a gente tem as regrinhas na própria CLT e na Constituição. Então, vamos ver rapidinho. Conflitos de competência entre varas da mesma região. A quinta vara acha que é da 12ª, porque tem conexão, tem competência, o outro acha que não tem, da 12ª manda para a quinta. Quem vai resolver o conflito entre varas da mesma região? Óbvio, quem está acima deles? TRT. Então aqui, dúvida nenhuma, previsto lá no artigo 808 da CLT. Entre varas da mesma região, quem resolve? O TRT daquela região.
Entre TRTs diferentes, Tribunal do Trabalho do Rio acha que é o Tribunal do Trabalho de São Paulo, Tribunal de São Paulo acha que é o Tribunal do Rio, ou entre varas trabalhistas sujeitas a tribunais diferentes. Por exemplo, a vara do Rio acha que é a vara de São Paulo. Pode ser o Tribunal do Rio achando que é o Tribunal de São Paulo, pode ser a vara do Rio achando que é a vara de São Paulo. Se a vara do Rio acha que é a vara de São Paulo, a vara de São Paulo acha que é a vara do Rio, subordinadas a tribunais diferentes, quem vai resolver essa questão? Está lá, quem está acima dos tribunais, TST, também está previsto lá no artigo 808. Entre vara do trabalho e um juiz de direito não investido em jurisdição trabalhista. Se o juiz de direito for investido em jurisdição trabalhista, a gente já viu, ele é considerado o quê? Como se fosse uma vara do trabalho, a gente vai encaixar ele aqui, qual for a situação dele. Se ele não está investido em jurisdição trabalhista, é um juiz federal, a gente tem muito isso na trabalhista, se a dúvida se é vara do trabalho ou se é vara federal, acontece muito isso. Então, entre uma vara do trabalho e um outro juiz qualquer, um juiz federal, um juiz, qualquer um que não seja da trabalhista, quem vai resolver esse tipo de conflito saiu da nossa esfera, não é mais dentro da justiça do trabalho o problema. Tem alguém de fora aí também que está nesse conflito de competência. Nesse caso, quem vai resolver vai ser o STJ. Por quê? São órgãos sujeitos a tribunais distintos. Aí, nesse caso, quem resolve o conflito é STJ. Entre TST, qualquer tribunal superior, né, e qualquer coisa. A gente já viu que tinha aquela regrinha lá da Constituição que diz, se tem tribunal superior envolvido, quem resolve? STF. Então, apareceu o TST e qualquer coisa, vai ser o STF que vai resolver. Agora, STF qualquer coisa de fora, né? Porque se for alguma coisa de dentro, o TST manda em todo mundo na trabalhista. Aí a gente vai ter essa situação aqui que nem chega a surgir o conflito. Muita questão de prova sobre essa súmula 420, então atenção com ela, isso aqui cai muito em prova. Questãozinha perguntando, o conflito entre o Tribunal do Trabalho e a vara ele é vinculado. Quem que resolve? Ah, é o TRT que resolve? Não tem conflito. A resposta certa nessa situação é não tem conflito. Na prática é o TRT mesmo que vai mandar. Mas assim, não tem conflito porque ele é hierarquicamente superior. Então isso aqui aparece muito em prova. Muita questão de prova fazendo perguntinha disso para você dizer qual é o órgão que vai julgar. Ele apresenta o problema e você no final tem que marcar qual é o órgão que vai julgar. Então é só lembrar disso aqui. E é bem lógico, né? É só a gente pensar. É que sempre quem está acima que vai decidir o conflito. A pegadinha é o quê? Que entre tribunal e vara não tem conflito. Nem chega a surgir um conflito, o tribunal manda e acabou. Não é ele que vai resolver o conflito, porque não há um conflito a ser resolvido. Tranquilo? Então, súmula 420 parece muito em prova. Aqui ficou alguma dúvida? Muito fácil, né? Essa própria tabelinha, o problema só de estudar isso separado é porque cada um está num lugar diferente, né? Cada um está num artigo da CLT, da Constituição, e fica mais fácil quando a gente junta tudo aqui, coloca tudo num dispositivo só. Alguma dúvida? Não? Então, sabemos resolver todos os conflitos. Vamos lá. Continuando, então, 114. Ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrente da relação de trabalho. Óbvio, a gente pode julgar dano moral na Justiça do Trabalho? Claro que pode. Há muito tempo atrás até tinha uma dúvida, porque dano moral seria também uma questão civil, então não seria. Já morreu, já tinha morrido antes da Emenda Constitucional 45, agora, então, com a Emenda Constitucional 45 está na Constituição, então não tem mais como dizer que não. Súmula que trata disso é a súmula 392. Atenção especial aqui para essa súmula 392, porque ela foi alterada no finalzinho do ano passado. Então teve alteração nessa súmula em novembro agora, finalzinho do ano passado. Então mudou a redação da súmula. A gente sabe, quem faz concurso sabe que toda vez que tem mudança na redação da súmula, grande chance de aparecer em concurso. O que mudou? Mudou alguma coisa que a gente já não sabia? Não, ela ficou praticamente igual. Ela diz que dano moral é da competência da Justiça do Trabalho, só que ela diz que se a ação for ajuizada por herdeiros, por sucessores, também é da competência da Justiça do Trabalho. Tranquilo? Então foi só isso. A gente já sabia que isso acontecia, mas agora a súmula deixou claro. Essa foi a alteração que a gente teve em novembro, então bota aí um asterisco para olhar depois, porque tem uma boa chance de aparecer em prova, porque teve uma mudança. E era uma questão que, embora fosse bem tranquila, fosse bem pacífica, sempre tinha gente reclamando, mas ele não era trabalhador, ele é o herdeiro do trabalhador, vai ser da competência da Justiça do Trabalho? Agora não tem dúvida, o TST já disse que é. Então, ação de dano moral, de acidente de trabalho, se a parte morre, né? Se o trabalhador morre, o herdeiro pode ajuizar a ação na Justiça do Trabalho? Pode. Então, está lá a súmula 392.
Ações relativas a penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Esse aqui também é um que eles adoram botar em prova. Esse é aquele outro que eu falei anteriormente e esse. São os dois que mais aparecem em prova. Penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização. Tomou uma multa, você quer anular aquela multa, vai entrar onde? Justiça do Trabalho. Então, penalidades administrativas. Execução de ofício das contribuições sociais previstas e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. Então, aqui, contribuições sociais, sempre tem, mandou pagar salário, vai ter aquela contribuiçãozinha social em cima daquilo. A gente só tem que tomar cuidado aqui, o que parece mais em prova. Ele pode executar de ofício e sobre as sentenças que proferir. Então, a Justiça do Trabalho ela não tem competência para executar qualquer contribuição social que queira que apareça pela frente. Ela vai ter o quê? Das sentenças que proferir. Então, o que aparece mais em prova, geralmente, é esse finalzinho aqui, das sentenças que proferir, é que ela tem a competência. E o artigo 114 termina no último inciso falando outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Então, ou seja, é trabalho, é na Justiça do Trabalho. Alguma dúvida daqui? Tranquilo, né? Os incisos são bem fáceis, assim, é muito lógico. Assim, não tem como pensar que um desses incisos não seria da Justiça do Trabalho. Então, vamos ver agora as questões, assim, que são mais polêmicas, né? Vamos começar falando do servidor estatutário. Essa aqui era polêmica há uns anos atrás, hoje em dia já está até meio batida, mas assim, como aparece muito em prova, a gente não pode deixar de falar da questão do servidor público estatutário. Servidor público é um trabalhador? É uma pessoa, um ser humano, uma pessoa física que está realizando uma atividade? Então ele é um trabalhador. Em tese, ele estaria lá no no primeiro inciso lá do artigo 114? Estaria. O artigo 114 botou assim, exceto servidores públicos estatutários? Não. Então, a princípio, seria. Só que isso, na época da Emenda Constitucional 45, foi um caos, porque a Justiça não estava preparada para receber aquilo e não queria ser julgado e era muito processo. Foi uma confusão danada. A questão foi parar no STF e o STF resolveu a questão. Como é que ficou? Servidor público estatutário, a competência não é da Justiça do Trabalho, continua lá na Justiça Comum. Então, continua sendo da Justiça Comum. Por que o STF decidiu isso? Porque ele entendeu que a relação do servidor com o órgão não é uma relação de trabalho, é uma relação de direito administrativo. Então, esse foi o fundamento, né, do STF para excluir o servidor público estatutário da nossa competência da Justiça do Trabalho. Então, ele tem uma relação de direito administrativo, não uma relação trabalhista, por isso ele continua lá na Justiça Comum. Teve essa decisão, até coloquei aqui o número dela, foi ajuizada pela Associação dos Juízes Federais, que impede, né, a apreciação da Justiça do Trabalho, e essa DIN suspende qualquer interpretação do artigo 114 no sentido de considerar o servidor público estatutário como da competência da Justiça do Trabalho. Proíbe qualquer interpretação do 114 nesse sentido. Então, o que a gente tem que tomar cuidado aqui é muito fácil, né? A gente só tem que tomar cuidado na hora da prova, porque nem sempre vai ser competência da Justiça Federal. A gente já vê a questão, servidor estatutário, o que a gente pensa? Federal, direta, federal. Mas cuidado, algumas questões de prova, a resposta vai ser Justiça Estadual. Então a gente vai ter que ler a questão com cuidado. Não sair marcando logo federal não, que é a primeira coisa que aparece na nossa cabeça. A gente vai ter que ver o quê? Ele é um servidor público federal? Porque se ele não for, se ele for um servidor público estatutário, estadual ou municipal, ele vai para federal? Não faz o menor sentido isso. Então a gente tem que ver o enunciado da questão. 90% das questões, realmente a resposta vai ser federal. Mas tem que tomar cuidado, porque eu já peguei a questão que o servidor público não era federal, o servidor público era estadual ou municipal. E se o servidor público for estadual ou municipal, ele vai para onde? Vai para a Justiça do Estado. Tem súmula tratando disso? Tem, essas que eu listei aqui para vocês. 137 e 218 do STJ. Então, o servidor público estatutário não é da Justiça do Trabalho, é da Justiça Comum. Pode ser federal, pode ser estadual. Provavelmente vai ser da federal mesmo. Quase todas as questões de prova tratam de servidor público da federal. Mas o enunciado sempre vem falando, sabendo, trabalha em não sei o que federal. Sempre vai dar uma dica para vocês.
E o servidor público seletista? Servidor público seletista não tem problema nenhum, a competência vai ser da Justiça do Trabalho. São o que a doutrina chama de empregados públicos, né? Tem muita essa nomenclatura de empregados públicos. Então, o servidor público seletista é da Justiça do Trabalho, não tem dúvida, sempre foi, sempre será. Eu já vi questão de prova também que não fala se ele é estatutário ou se ele é seletista, mas fala assim, ele trabalha numa empresa pública, empregado de empresa pública, qual é a competência? E não fala expressamente se ele é seletista ou se ele é estatutário. Precisa falar? Não precisa. Por quê? Porque a gente sabe que empresa pública e sociedade de economia mista é sempre seletista. Então falou empresa pública, falou sociedade de economia mista, a gente já sabe que é seletista, a gente já sabe que a competência vai ser da Justiça do Trabalho. Tranquilo? Então vamos para o próximo. Essa questão já está bem batida.